Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, no versículo 24. A partir do versículo 24. Aleluia, glória a Deus. Vamos compartilhar essa mensagem. Em seguida, depois encerraremos com o batismo e também a apresentação de um novo membro que nós estamos recebendo também. Aleluia. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Se tem alguém sem Bíblia do seu lado, compartilha com ele a leitura. Eu creio e oro para que a sua fé seja alimentada nesta noite. Amém? Aleluia. Marcos 5, verso 24. Está todo mundo comigo? Todos comigo? Amém? Diz assim, versículo 24. Jesus foi com ele, aqui se referindo a Jairo. E grande multidão o seguia, comprimindo, ou seja, grande multidão estava do lado de Jesus, estava o apertando, o cercando. E aí no verso 25 está escrito: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Diga amém. Amém. Aleluia. Levante sua mão direita, diga assim comigo: Senhor, eu permito que a minha mente seja renovada por esta palavra, que eu creio que é inspirada pelo teu Espírito, que a minha fé seja alimentada e que em nome de Jesus o Espírito de revelação e de sabedoria seja sobre mim, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida para a glória de Deus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos amados. Aleluia. Aleluia. Nós lemos um texto e a imagem que nós temos é uma mulher que está sofrendo de uma doença, na qual essa doença está provocando nela uma hemorragia, e ela vinha sofrendo dessa doença por 12 anos. E então essa mulher, nessa situação desesperadora, sem esperança, e o seu estado de saúde indo de mal a pior, independente do que ela tentasse, olha só, ela foi até Jesus, o tocou em Jesus e foi curada. Eu imagino que a maioria de nós aqui, se estivéssemos numa situação como ela, já teríamos jogado a toalha. Já teríamos jogado a toalha. Agora, o que fez essa mulher encontrar esperança em meio a essa situação desesperadora? E esse é o tema da nossa mensagem. Como encontrar esperança em meio às circunstâncias desesperadoras. Assim como essa mulher, para ela a situação, a circunstância desesperadora era essa. Ela estava desesperada em busca de uma cura, em busca da sua cura. Agora a pergunta que fica é: como que essa mulher encontrou esperança em meio às circunstâncias desesperadoras? Qual foi o momento decisivo para ela? Qual foi o momento decisivo para ela? O que lhe deu coragem para ter esperança novamente? Nós estamos vivendo, talvez você está aqui, está vivendo circunstâncias desesperadoras na sua vida. Não sei qual a circunstância desesperadora. Pode ser as suas finanças, pode ser a vida sentimental, pode ser a vida familiar, conjugal, do trabalho.
Não sei, mas assim como essa mulher encontrou esperança, eu oro para que nesta noite você também encontre esperança, e você vai sair daqui alimentado, fortalecido pelo Senhor, para que em meio a situações e circunstâncias desesperadoras, você seja sustentado com a esperança. Porque, irmãos, o que é a esperança? A esperança vem do verbo esperar. Eu estou esperando algo. Então, a perspectiva, talvez na situação conjugal, a perspectiva da situação do fato presente, da situação financeira, do trabalho, não lhe permite esperar algo melhor. Você liga a TV, ouve o rádio, crise aumentando, desemprego aumentando. Aí você vem para o culto, aí o pastor fala, a empresa está demitindo 1.500 funcionários. Então, o número de desempregados está aumentando. Aí você está trabalhando, você chega no seu emprego amanhã, segunda-feira, muitos chegam, alguns com medo. Ai, você é o próximo. Lembre, você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Não ande com medo de ser demitido, ou medo, né? Não, você é filho de Deus. E o justo viverá pela fé. O justo não vive pelo medo, o justo vive pela fé. Agora eu acredito que essa mulher, diante dessa circunstância desesperadora para ela encontrou esperança em 5 palavras, no versículo 27 aqui, ó. Tendo ouvido a fama de Jesus. Eu acredito que o segredo dessa mulher para encontrar esperança em meio a circunstâncias desesperadoras, porque há 12 anos ela tinha tentado com seus recursos e a situação só ia piorando. O relato dessa mulher era 12 anos despendeu todo o dinheiro que tinha, e agora a situação, ao invés de melhorar, está piorando. Então você imagina, doente, sem dinheiro, o dinheiro acabou e a situação ainda piorando cada vez mais. Situação desesperadora. Agora eu acredito que nesses 12 anos em que ela caminhou, ela encontrou esperança quando ela ouviu. Esse é o primeiro princípio para você encontrar esperança. É você ouvir corretamente. Ouvir corretamente leva a crer corretamente. Primeiro princípio para você ouvir, para você encontrar, esperança, é ouvir corretamente. Porque à medida que você ouve corretamente, você vai crer corretamente. Lembrando que essa mulher, ela era judia e estava no contexto da religião judaica. Então, no contexto da religião judaica, haveria de oferecer sacrifícios, tinham que obedecer às leis. Então, de certa forma, ela encontrava condenada, porque se eu estou sofrendo assim, é porque tem pecado na minha vida. Então, ela já estava debaixo de uma condenação. Outra coisa também, essa mulher, por ela estar com a hemorragia, ela nem poderia estar no meio da multidão. Porque qualquer mulher que estivesse nos seus dias, então, de TPM, de menstruação, elas tinham que se isolar da multidão. Ela correu o risco de ser apedrejada no momento que ela se apresentou no meio da multidão. Ou seja, no relato que ela ouviu, não está explicitamente escrito o que ela ouviu, mas algo ela ouviu, que fez com que ela encontrasse coragem para enfrentar aqueles que poderiam apedrejá-la. Algo ela ouviu para que deu a ela força para enfrentar a multidão, porque você imagina 12 anos, né, sofrendo de hemorragia. Nós homens não sabemos o que é isso, mas podemos perceber parecido quando você doa sangue. Alguém aqui já doou sangue? Você sai meio tonto, meio mole, porque tirou uma quantidade, mas as mulheres sabem o que é isso, num período de menstruação. Agora você imagina 12 anos ininterruptos, você é fraca. Então eu acredito que a imunidade baixa também, e essa mulher, de alguma forma, ela encontrou força, reunir força, naquele momento de fraqueza do corpo, ela encontrou força para enfrentar a multidão, entrar no meio da multidão e tocar em Jesus. E o segredo está aqui, é que ela ouviu. E é interessante que Romanos capítulo 10, verso 17, fala justamente sobre isso. Na versão NVI está escrito: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
O que você ouve é vital para a sua fé. Se você crê que Deus produzirá um avanço em sua vida, então preste atenção no que você tem ouvido. O que você anda ouvindo a respeito de Jesus? Você tem ouvido mensagens repletas das novas, das boas notícias de Jesus? O que você anda ouvindo? Após ouvir essas mensagens ou ler argumentos, você é preenchido com a fonte, com uma forte sensação do que precisa fazer? Ou você é preenchido com a sensação de fortalecimento de quem Jesus é em sua vida e tudo que Ele fez por você na cruz? Como que você reage ao que você está ouvindo? Talvez você tenha escutado: Jesus é legalista, é duro, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para encontrar alguma bênção, para receber alguma bênção. Presta atenção, o que você tem ouvido sobre Jesus é importante para alimentar a sua fé e para te levar a uma esperança em meio à circunstância desesperadora. Como nós lemos em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir da mensagem de Cristo. E qual é a mensagem de Cristo? Na obra, na cruz do Calvário, Ele deu o grito: está consumado. Quando Ele olha para você e diz: ali vai o meu filho justo, amado e perdoado. Você tem um advogado nos céus. Talvez na sua mente ainda há uma batalha de condenação, de acusação, de você achar que não tem direito, que não está pronto, não está preparado, mas Deus olha para você como sendo: está pronto, está justo, porque na cruz Jesus fez tudo. É isso que nós precisamos ouvir. E eu acredito que essa mulher, esses 12 anos, ouvindo só da lei, ouvindo só sobre o sacrifício, talvez ela ouviu falar da bondade de Jesus, porque Jesus, Ele tocava nos leprosos. Quem eram os leprosos? Lepra era uma doença na qual a pele começava a entrar em decomposição, e era uma doença contagiosa, na qual as pessoas nem poderiam estar no meio da sociedade, porque senão poderia trazer uma contaminação para os demais. Então essas pessoas que estavam doentes com a lepra tinham que ser isoladas numa vila só para os leprosos. Mas Jesus, Ele vinha e tocava os leprosos. Talvez essa mulher ouviu a respeito disso: espera aí, eu estou ouvindo a fama de Jesus, que ele não está evitando os leprosos, mas pelo contrário, Ele está indo até os leprosos e curando ele. Talvez essa mulher ouviu a respeito do amor de Jesus, o quão amoroso Ele foi no meio da multidão, uma multidão passando fome, Ele foi, deu graças, multiplicou os pães e alimentou a multidão. Talvez essa mulher ouviu falar da bondade de Jesus quando curou aquele cego de nascença, que ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que essa mulher ouviu? Da bondade, da misericórdia, do amor de Jesus. Ela não olhou para Jesus apenas como sendo mais um profeta. Você percebe que o que ela ouviu ativou a fé. E a fé era tamanha que tinha uma multidão, e Jesus percebeu: alguém me tocou de forma diferente. Que ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? E os discípulos, até estupefatos, falam: mas como assim? Tem uma multidão aqui, o Senhor pergunta: quem te tocou? Pois é, meus irmãos, você pode estar numa multidão como aqui nós estamos, mas só toca em Jesus aquele que tem a fé. Aquele que tem a fé. E o que é a fé? Preste atenção, Filipenses capítulo 3, no versículo 1. Eu quero ler com você a respeito do que você deve ouvir. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha só. Finalmente, se alegrem no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é segurança para vocês. Sobre que Paulo escrevia? Nós já ensinamos aqui, pregamos, temos uma mensagem com o tema o evangelho que Paulo pregou. O que Paulo pregava? O que Paulo ensinava? Você é justificado pela fé, você é amado e perdoado. Então Paulo está dizendo: olha, alegrem-se no Senhor, igreja de Filipenses. Eu vou escrever de novo o quê? As mesmas coisas, dizendo a vocês, vou repetir: você é justificado pela fé, você é justo, você é amado, você é perdoado, e você alcança a justificação, o seu milagre, crendo no amor e da bondade de Deus. Porque à medida que eu repito isso para você, é Paulo dizendo, à medida que eu repito isso para vocês, isso se torna segurança para vocês.
Quer encontrar esperança em meio a uma circunstância desesperadora? Ouça a respeito do amor, da bondade, da graça do Senhor, a obra que Ele fez na cruz. Se alimente disso. Talvez alguém deve estar pensando assim: pastor, eu vim no culto domingo, hoje de novo o Senhor vai falar sobre a graça. Não tem outro evangelho a ser pregado a não ser este. Desculpa. Não tem outro evangelho a ser pregado a não ser esse. Foi para esse evangelho que Jesus morreu. Foi esse evangelho que Jesus pregou. E esse evangelho que Paulo diz. Então você tem que falar todos os dias. Você tem que ouvir, se alimentar disso todos os dias. Porque isto vai ser segurança para você. A circunstância desesperadora de 12 anos dessa mulher, doente, sem dinheiro, e agora a situação indo pior, o fato só levava ao desânimo. Mas ao ouvir da bondade, trouxe segurança. Quer ter bom ânimo, quer encontrar esperança, ouça a respeito das boas novas de Jesus. Ouça e diga assim comigo: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, e eu sou profundamente amado por Deus Pai. Você tem que repetir isso para você todos os dias. Isso não é um mantra. Isso não é um mantra. Isso é fé. É isso que você tem que falar. É disso que você tem que ouvir. Paulo ainda continua escrevendo para eles. Olha só, Filipenses, agora o verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Veja que existiam alguns que estavam escrevendo e ensinando que, olha, para você alcançar a fé, você precisa ser circuncidado. O que era circuncisão? Era um ato dado pela lei, que era o símbolo da aliança. O símbolo da aliança do judeu era a circuncisão. E a circuncisão é a operação do fimose, que é feita lá no pênis do homem. Então, eles estão dizendo, olha, para você ser justificado diante de Deus, você precisa ser circuncidado, você precisa ter obras, oferecer sacrifício. E olha o que Paulo está dizendo a respeito destes que levam, não ignoram a cruz. Paulo está dizendo que eles são cães. São cães. Ainda ele continua, verso 3: pois nós é que somos a circuncidão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo está dizendo. Peraí, você está dizendo que você tem confiança no que você faz na obra da carne? Você está dizendo que você tem confiança naquilo que, na sua justiça própria? Não, eu me glorio em Cristo. E eu teria razões para me gloriar. Olha só, e ter confiança. Olha o currículo de Paulo. Paulo, ele diz, verso 5: eu fui circuncidado no 8º dia. Então ele tinha a marca da aliança de Abraão. Ele foi circuncidado. Ele continua dizendo, olha, sou pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Por que a tribo de Benjamim? Por que ele faz questão de falar qual tribo ele fazia parte? Porque a tribo de Benjamim era a tribo dos guerreiros. Então ele está dizendo, olha, além de eu ter a marca da aliança de Abraão, eu faço parte da tribo dos guerreiros. O currículo dele não termina aqui não, olha, ele está dizendo, olha, e eu sou verdadeiro hebreu, eu sou judeu por nascimento. Eu não sou judeu por simpatizante, sou judeu por nascimento. Quanto à lei, eu sou fariseu, que era um dos melhores, era um partido religioso dos melhores. Olha só o currículo dele. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, Paulo, ele estudava o Velho Testamento, era minucioso e buscava obedecer todas as leis, ele buscava ser fiel na religião, buscando o quê? A aprovação de Deus, buscando o quê? Alegrar a Deus. Então Paulo era muito zeloso com a religião, mas olha o que ele diz a respeito desse currículo dele. Mas o que para mim era lucro, porque tudo isso que você ouviu agora, que nós lemos, o currículo de Paulo, para ele era lucro, ser hebreu, ser circuncidado, ser da tribo de Benjamim, ser dos fariseus, para ele era lucro, mas passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Paulo, que cresceu nessa religião, está como essa mulher enferma. Ela cresceu também nessa religião e estava debaixo dessa religião, da lei, mas ela ouviu. Algo ela ouviu. Opa, não é o que eu faço que vai me justificar diante de Deus, mas é crer em Cristo Jesus. Então ela foi até Jesus e a fé foi ativada. Entenda, a sua fé é ativada para milagres, para coisas grandes, quando você crê que você é amado, quando você crê na obra da cruz. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu fiz no meu passado, na minha confiança, isso eu considero como perda e esterco. Espera aí. Tudo que você fez no passado é esterco, ou seja, fezes de vaca. O que é isso? É isso que Paulo está dizendo, não serve para nada. O que tem grande lucro agora é você crer que você é amado, é você crer que você é justificado por Deus. Verso 12, agora Paulo ele fala a respeito disso, mas ele diz, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso o quê? A graça, ser justificado, a suprema grandeza, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo você já deve ter escutado em pregações, ou você mesmo já deve ter dito, fora do contexto. Olha, esquecendo as coisas que para trás ficaram, eu vou correr em direção ao alvo, ao meu chamado, ao meu dom, ao meu propósito. Mas Paulo está falando aqui, olha, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Quais coisas? As minhas práticas de justiça própria, e vou prosseguir em direção ao alvo. Qual é o alvo? Eu receber a coroa através da justiça de Cristo. Esse é o alvo de Paulo, esse deve ser o alvo de todo crente, é isso que sustenta a nossa fé, esse é o seu alvo, todo dia acordar e se lembrar, eu sou o amado de Deus, esse é o seu alvo. Se todo dia você alcançar com esse sentimento, com esse desejo de alcançar esse alvo, você vai ser muito abençoado. Escuta o que eu estou te dizendo, verso 15, Paulo ainda continua, em Filipenses 3 eu estou ainda, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Qual forma? Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quero abrir aqui um parênteses. Primeiro porque Paulo fala, todos nós que alcançamos a maturidade. Todos nós que alcançamos a maturidade, passamos a enxergar as circunstâncias dessa perspectiva aqui. Qual perspectiva? A perspectiva da cruz, que Jesus já conquistou tudo por mim e por você. Comece a enxergar dessa perspectiva. E outra, tão somente viva e ande de acordo com o que você já tem alcançado. Ande de acordo com o que você já tem ouvido. Ande de acordo com o que você já tem crido. Ande de acordo com o que você já tem recebido por revelação. O que você já tem recebido? O que você já tem ouvido? O que você já tem recebido por revelação? Você tem que andar nisto que você já recebeu. O que você já recebeu? Ah, eu creio que Deus me perdoou. Então ande nessa fé. O que você já recebeu? Ah, eu creio que sou amado. Então ande nessa fé. Ande nessa fé. O que você recebeu? Ainda está em crise, achando que não sei se eu sou justo, acho que ainda falta alguma coisa, mas eu creio que eu sou amado. Então ande nessa fé. Quantas demais coisas? Se você ainda não entendeu, calma, porque isso Deus lhe esclarecerá. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque Paulo fala que só vai pensar assim aqueles que são maduros. Só vai pensar assim aqueles que são maduros. Mas o maduro, na Bíblia, no padrão de Deus, não tem nada a ver com o maduro na nossa ótica, porque muitos pensam que maduro é aquele que tem 10 anos de crente, 5 anos de crente. Não, a maturidade nossa, do nosso pensamento, não tem nada a ver com a maturidade bíblica. Olha um texto, Hebreus capítulo 5, verso 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Veja que quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Qual que é o ensino da justiça? É o ensino de dizer que você é justo, você é perdoado.
Então aquele que ainda não tem experiência em crer, e não tem experiência em crer que é justo, não tem experiência na justificação de Deus, esse, Paulo está dizendo, ele é criança, é imaturo. Eu vou te dar um exemplo. Nós falamos aqui no momento da oferta e dízimo. Você dá o dízimo porque você já é abençoado, e você dá motivado porque você ama a Deus. Mas tem os que ainda dão esperando e crendo que o dízimo é uma obra. Então a pessoa que dá o dízimo crendo que é uma obra, ele fica esperando a recompensa de Deus. Deus, cadê minha recompensa? Não, eu creio que o Senhor vai me dar. Cadê a minha recompensa? Ele é criança, então ele fica cobrando, ele fica pedindo, ele fica ansioso, porque criança é ansiosa. Meu filho Felipe, se eu falar para ele: filho, você quer um bombom hoje ou uma caixa de bombom amanhã? O que você acha que ele vai dizer? O bombom hoje, e a caixa de bombom também amanhã. Ele vai lembrar, é ansioso. Mas veja, o maduro é aquele que tem experiência no ensino da justiça. Já tem experiência, você está tendo experiência com a palavra da justiça, você está tendo experiência como justo, então você é maduro. Veja que no verso 14, Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante do quê? Do ensino da justiça. Qual que é o exercício que você deve praticar constantemente? Acordou? Eu sou amado. Oh Deus, o Senhor me ama tanto, eu sou muito amado, eu sou profundamente amado. A porta se fechou. Deus, o Senhor é muito bom comigo. Se o Senhor me fechou nessa porta é porque certamente o Senhor tem uma outra melhor para mim. Esse é o que tem o exercício constante. Agora, como que é você na circunstância desesperadora? Oh Deus, cadê o Senhor? Eu sou fiel no dízimo, olha só como é que está a minha situação. Oh Deus, eu sou fiel, Senhor, eu vou ao culto todo domingo, Senhor, eu te sirvo, estou na sua casa. Você está cobrando a Deus porque você está fazendo, então você está oferecendo a Deus ainda obra. Você está ainda sendo criança. Ei, Deus fala para você: seja maduro, cresça. E o crescimento aqui não tem nada a ver com o tempo de igreja. O crescimento aqui tem a ver com a experiência do ensino da justiça. Começa a exercitar dizendo isso para você mesmo. Quando vier a condenação, quando vier o sentimento confuso, diga: eu tenho a mente de Cristo, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Na circunstância desesperadora, é isso que vai te sustentar, é isso que vai dar segurança para você, é isso que vai dar-te força. Eu estou mostrando para você o que deu força para aquela mulher, sofrendo por 12 anos, perdendo dinheiro e vendo a situação piorando mais ainda. O que deu força para ela foi crer que é amada, foi crer que Jesus era bom para com ela, para assim a curar. Voltando lá a Filipenses capítulo 3, Paulo termina assim, Filipenses 3 verso 17: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Qual padrão? O padrão da justificação pela fé. Verso 18: pois, como já lhe disse repetidas vezes. Veja que Paulo não falava uma vez só, falava várias vezes. Eu já disse repetidas vezes: você é amado, justo, perdoado, você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido, você é profundamente amado, repetidas vezes. E agora, Paulo está dizendo, agora estou repetindo com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que estão pregando e estão sendo como inimigo da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É pregar que você precisa de performance, é você que tem que fazer para alcançar a bênção. O que você precisa agora é crer que já é abençoado, crer que já é amado. Na cruz, Jesus Cristo já realizou toda a obra. Preste atenção, que a graça vai te dar força para você orar, para você jejuar, para você ler. Não estou dizendo que você está isento dessas coisas, não. Pelo contrário, quanto mais amado meu filho se sente, mais prazer ele tem em me servir, em estar comigo. Assim também é um filho de Deus. Quanto mais amado ele se sente, mais ele quer conhecer da palavra de Deus, mais ele quer estar na casa de Deus, mais ele quer ter experiência. Por que que ainda há alguns que estão superficiais na palavra, são superficiais na experiência com Deus? Porque ainda são criança, ainda não se sentem amados. E Paulo está dizendo agora, olha, agora eu peço, não somente repetidas vezes, mas agora estou repetindo com lágrimas.
Olha, irmãos, eu oro por essa igreja. E oro, Deus é testemunho da minha oração por você e por essa igreja. Agora eu oro, Deus, eu quero ser como Paulo. Vendo quão pessoas, ainda algumas pessoas cegas, vendo que algumas pessoas ainda não estão entendendo, agora eu passarei a orar com lágrimas, para que você entenda. Paulo está dizendo, eu estou orando com lágrimas para que você entenda o quão abençoado você é, o quão amado você é, o quão justo você já é. Você não será, você já é. Você já é. Quantos são líderes de célula aqui? Quantos querem ser líderes de célula, serem vencedores? A sua oração deveria ser esta. Ser esta. Ao invés de ficar lutando na força da carne, aquela pessoa está me dando trabalho de novo. Ore para que ele entenda. Ore para que ele tenha experiência com o ensino da justiça. Ore para que essa pessoa tenha experiência com a graça. Você está repetindo, a pessoa não está entendendo, então agora passe a repetir e orar com lágrimas. Semeie com lágrimas diante do seu povo. Semeie para que eles venham a entender. E creia, Deus vai sim, porque essa é a vontade do Senhor, salvar este povo. Nós estamos aqui num alvo, numa busca de um alvo de 100 vidas, e eu creio que nós vamos alcançar essas 100 vidas. Eu creio, porque esse é o ensino que nós estamos repetindo desde o começo do ano, desde que o Senhor abriu o nosso entendimento. Nós estamos aqui domingo após domingo repetindo, como Paulo, crendo nisso, para alimentar a sua fé, para fortalecer você, dizer, você é amado. Aí você sai do culto aqui como aquela pessoa que é amada, apaixonada, sabe, você já ficou apaixonado e a pessoa te correspondeu? Eu me lembro quando eu estava conquistando ainda a minha esposa, a pastora Soraya. Eu me lembro quando eu mandava alguma coisa, um recadinho para ela, e ela me correspondia. Eu ficava assim, nossa, ela me correspondeu. Tem tanta gente aqui na igreja e ela me correspondeu. Eu me lembro quando ela me deu um presente. Eu falei, nossa, ela me deu um presente. Eu senti amado, eu esquecia todos os problemas e tudo, porque tem alguém que me ama. Alguém escolheu, resolveu me amar. Hoje, irmão, Deus te ama. Antes você era inimigo de Deus, e hoje você é amigo de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você hoje é amigo de Deus. Ele é o seu parça. Ele sim é o seu parça. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará. Jamais te deixará. Aleluia! Isso é poderoso. Agora, o que você tem ouvido? Ouça corretamente. Eu sei que alguns andam escutando vários pregadores por aí, no YouTube, na internet. Ouça, mas selecione quem você está ouvindo. Ouça aqueles que pregam que toda a justiça está na cruz. Se você ouve alguém que ainda prega o legalismo, que ainda é duro, então para de ouvi-lo, porque esse é inimigo da cruz. Ouça somente aqueles que alimentam a sua fé, falando da graça e do amor de Deus. Amém? Segundo princípio, para você encontrar. Primeiro princípio, para você encontrar esperança, qual que é? Ouvir corretamente. E ouvir corretamente é ouvir que é amado, justo, perdoado. Segundo, fale o que você crê. Segundo princípio, não basta eu apenas crer que eu sou amado. Agora eu tenho que dizer, porque essa mulher, lá em Marcos 5, 28, como foi, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, ela chegou por detrás e tocou. E no verso 28, porque dizia, ela falava, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Então o que ela dizia? Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, então ela já estava com o pensamento construído na mente, segundo a bondade de Jesus, segundo o amor dele, eu vou ser curada. Ela não cria outra coisa. Agora tem pessoas que, como Jó 3,25 diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Tem pessoas que são como Jó. Poxa, a situação está pior, desgraça é pouco, é bobagem. Não, se eu perdi todo o meu dinheiro, então agora eu vou entrar em falência. Meu Deus, eu tenho receio de entrar em falência. Então se você tem o receio, como está escrito, o que temo me sobrevém, e o que receio acontece. Se você tem o receio do pior acontecer sobre você, se você anda todo domingo, toda segunda-feira, você chega no seu trabalho com receio de ser demitido, escuta, isso vai acontecer. Sexta-feira, fechando a semana, se você anda com receio que a sua empresa, que o seu trabalho, seus negócios, você não vai bater as suas metas, escuta, isso vai acontecer. O mal que você tem como receio vai lhe acontecer.
Mas acredite, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Essa mulher creu, Jesus tem pensamento de paz. Então ela dizia, como está escrito lá em 2 Coríntios 4, verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Veja que a fé é um espírito. Fé não é sentimento. O sentimento dessa mulher qual que era? De desespero, frustração, desânimo. Esse é o sentimento. Mas o espírito dela era de fé. Porque tem pessoas que confundem fé com sentimento. Então você está na situação desesperadora, porque está com sentimento de desânimo, você não se levanta para ter a fé, você se entrega. Oh gente, quantos irmãos, eu oro, sabe, porque tem pessoas que batizam no mês seguinte já está saindo, porque estão se entregando ao sentimento. Começa bem com Cristo, já está se entregando ao sentimento. Não se entrega ao sentimento, sentimento faz parte, você possui uma alma, faz parte, está dentro de você. Você tem sangue na veia. Então isso mostra que você tem sangue, você está vivo, você tem emoção. Mas sentimento não é fé. A fé é um espírito. Espírito não tem sentimento. Espírito é a confiança. Espírito é que você crê. Então Paulo está dizendo, olha, tendo o mesmo espírito da fé. Como que a fé é expressada? Como está escrito: eu criei, por isso aqui falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu creio que eu sou grandemente abençoado. Eu creio que eu vou ser favorecido e vou bater as metas na empresa nesse mês. Eu creio que o Senhor vai me fazer estar no lugar certo e na hora certa. E o mosquito vai estar no lugar errado na hora errada. Tem essa de zica, sai zica. Irmão, presta atenção. A notícia está enchendo a sua cabeça. A imprensa está enchendo a sua cabeça. Notícia ruim. E pior aqueles que ainda ficam assistindo Cidade Alerta e Band Urgente. Aí ele fica mais com sentimento de mais temor, pavor ainda. Creia e comece a falar: eu sou amado. Eu olho para esse alvo aqui e eu falo sempre: Senhor, eu creio nessas 100 vidas. Eu creio nessas 100 vidas. Eu creio na multiplicação das minhas células. Escuta o que eu estou te dizendo. A mulher começou a falar. Mas aí a situação ficou complicada, porque entre ela e Jesus tinha uma multidão. Quando você começa a falar, pode parecer que a situação está difícil ou que venham se levantar obstáculos. Mas continue falando, continue com o espírito da fé, porque o milagre vai acontecer. Essa mulher simplesmente creu. E com essa esperança ela reuniu forças, levantou a mão e recebeu o milagre. Passe a confessar, passe a falar da bondade, da graça de Jesus sobre a sua vida. O quão bom Ele é sobre você. Deus é bom sobre você. E terceiro e último, primeiro princípio para encontrar esperança: ouça corretamente. Segundo, fale o que você crê. Terceiro, não subestime o poder de ouvir sobre Jesus só porque parece simples. Não subestime o poder de ouvir sobre Jesus só porque parece simples. Porque tem pessoas que pensam: não é possível, só isso? É, só isso. Você não precisa fazer mais nada. Ouça sobre Jesus. Agora, como que você vai ouvir sobre Jesus? Como aquela mulher, ela ouviu os outros falando. Você pode ouvir a Jesus de diversas formas. São as pessoas falando lá na célula, você ouvindo pregação, lendo a Bíblia. Não subestime só porque parece simples. Olha só, Salmos 90, verso 12, tem um versículo que eu gosto muito. E diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Qual que é o segredo para contar os nossos dias? Qual que é o segredo para alcançar um coração sábio? O segredo e a resposta está no verso 14, Salmos 90, verso 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A palavra benignidade aqui no original é graça. Então você pode dizer: sacia-me de manhã com a tua graça, para que eu cante com alegria todos os meus dias. Ao invés de ficar lamuriando pela tristeza, as circunstâncias desesperadoras, Senhor, me sacia com a tua graça, me sacia com a tua benignidade, me sacia com a tua bondade, para que eu cante alegremente todos os dias.
Esse é o segredo. Ou seja, ouvir a Jesus é se saciar. Não é uma questão de só ouvir, é uma questão de se saciar. Saciar é estar satisfeito, saciar é ter prazer. Mas aí alguém legalista pode pensar assim: pastor, quanto tempo que eu devo ler? Quanto tempo que eu devo orar? Irmão, não é uma questão, para com legalismo. Não é uma questão de duração, é uma questão de saciar-se, é uma questão de deleitar-se. Aqui o salmista está dizendo: pela manhã, me sacia de manhã com a tua bondade. Então o que você pode fazer? Olha só, você pode ler um devocional. Eu, pela semana, eu costumo mandar o meu devocional escrito para você, para alimentar a sua fé. É esse o propósito. Ouça uma pregação, o áudio da pregação, o link é mandado para você, ouça. Cante canções que falam sobre a graça, o amor de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu não consigo fazer de manhã. Como eu disse, não é uma questão de legalismo, é uma questão de relacionamento. Não dá para saciar para você de manhã, não faz sentido para você? Sacia-se no horário do almoço. Você tem uma hora de almoço? Vai lá, 30 minutos. Se sacie lendo a palavra, se sacie ouvindo a pregação de novo, se sacie cantando alguma canção. Pastor, no almoço não dá, meu almoço é corrido. Pega metrô, vem no fone, vem ouvindo, põe no seu celular alguma mensagem MP3, a Bíblia, presta atenção. O salmista está dizendo aqui, ó, sacia-me de manhã com a sua benignidade. Aí você não se sacia do Senhor. Começa segunda-feira, começa a semana, você não se sacia, você não se alimenta da graça. Aí eu sei que temos muitos adversários que impedem você de se alimentar da graça pela manhã, porque você já acorda, deixa eu ver qual a mensagem de WhatsApp que eu tenho que responder, deixa eu ver as tarefas que eu tenho para fazer no dia de hoje. São muitos os adversários, eu sei, mas separe um tempo, seja focado nisso, em dedicar-se a se alimentar do Senhor. Não subestime o poder de ouvir sobre Jesus só porque parece simples. Não subestime, parece simples, mas algo essa mulher que há 12 anos sofria, ouviu, que fez com que ela encontrasse força e fé para ser curada. Para ser curada. E o que ela ouviu? Você é bom, o Senhor é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Se sacia do Senhor, se alimente dele. Muitos não leem a Bíblia, muitos têm um aplicativo no seu celular, mas aí passa o dia, não se saciou de manhã, passou o dia, a tarde, chegou a noite já cansado, aí você nem abriu o aplicativo que está lá no seu celular. Aí porque muitos aqui encerram um dia estressados, preocupados, angustiados. Por quê? Porque não estão se saciando da bondade do Senhor. O Senhor quer te saciar com a bondade e o amor dele. Como eu disse, não somos legalistas. Se não dá para você de manhã, vai no horário do almoço, vai à tarde, vai no carro, você que tem carro, vai no trem, vai no metrô, vai ouvindo, mas vai falando: Senhor, fala comigo, alimenta a minha fé, Senhor, pelo Espírito, fala comigo. Irmãos, isso é poderoso. Salmos 84, porque aqui está dizendo, olha, para que cantemos alegremente todos os nossos dias. Então, o que é alcançar um coração sábio? É se encher da graça. E esse se encher da graça, em Salmos 84, verso 10, diz assim, o salmista: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Quantos anos aquela mulher ficou doente? 12 anos. Mas em um dia, ela recuperou os 12 anos perdidos e todo o dinheiro que ela tinha despendido. Olha o que o salmista está dizendo: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia vale mais do que 1000 dias. Você sabe que 1000 dias equivale a 3 anos. Irmãos, se você mergulhar na bondade e na graça de Deus, em um dia, Deus pode te dar o que levaria 3 anos para você alcançar com seu esforço e justiça própria. Deus pode te dar em um dia. É isso que o salmista está dizendo. Você ganha tempo. Isso é ensinar a contar os dias. Isso é prolongar-se. Isso é prolongar. Isso é renovar a sua juventude, a renovação da sua mocidade. O Senhor quer que então, o que você levaria 3 anos no seu esforço próprio, na sua justiça própria, o Senhor pode em um dia recuperar sobre você.
Talvez você está aqui e você já tenha despendido todo o seu esforço de justiça própria e não alcançou. Mas eu creio que em um dia o Senhor pode restituir aqueles dias que foram perdidos. Eu creio que em um dia o Senhor pode nos abençoar para alcançarmos nesse segundo semestre o que não alcançamos no primeiro. O Senhor é poderoso. Talvez o seu primeiro semestre foi mal, mas o Senhor, ao você se saciar da graça e da bondade dele, o Senhor pode restituir sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Você crê nisso? O segundo semestre pode ser bem melhor do que foi o primeiro. Basta você se saciar desta graça e desta bondade. Esse é o amor de Deus. Para encerrar, um pensamento: um dia na graça de Deus é equivalente a 1000 dias lutando com seus próprios esforços. Vou repetir para você: um dia na graça de Deus é equivalente a 1000 dias lutando com seus próprios esforços. Ao invés de você lutar com seus próprios esforços, se coloque para desfrutar desse amor. Se coloque para confessar e crer. Esse é o segredo para você encontrar a esperança em meio às circunstâncias desesperadoras. Não ignore o ouvir a Jesus. Apesar de parecer simples, é poderoso e pode transformar a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Cruza a cabeça, feche seus olhos. Eu creio que talvez em alguma circunstância, porventura, você esteja vivendo uma circunstância desesperadora. Estamos vivendo um período muito escuro nos últimos tempos. Sei que muitos se encontram nesse momento abatidos diante dos problemas que têm enfrentado. Desânimo, fraqueza, falta de fé e muito cansaço. Sei que o esforço de muitos na luta contra o pecado, o empenho em evangelizar ou cuidar de alguma alma, terminou em fracasso. Suas orações parecem não ser respondidas. Aliás, você deve estar tendo uma dificuldade enorme até para orar e estudar a Bíblia. Lágrimas têm caído do seu rosto. Eu sei disso. Parece que Deus se esqueceu, abandonou você. Mas eu quero dizer a você: não desista. Você é filho predileto. Você é filho amado. Você é justo. Foi predito por Jesus que viriam tempos assim. Esse é o momento de agarrar-se em sua fé cristã. Só a fé bíblica nesse momento crítico de nossas vidas poderá nos ajudar. É hora de se jogar como nunca aos pés do Senhor Jesus, se lançar e confiar nas suas promessas. Então vá para a Bíblia, busque nela as promessas para a sua família, ore pelas promessas, cite as promessas em voz alta, peça com todo o seu ser que Deus as cumpra. Ore, chore, clame, grite até que Ele venha. E depois, fique em paz. Descanse um pouco o seu coração. Mantenha a calma, pois vai dar tudo certo. Deus há de responder e te amparar. Lembre-se, você tem um Pai no céu que cuida de você o tempo todo. Aleluia. Se tocar, um milagre viverei em minha vida. Nesse momento, se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser vir aqui à frente, você fique à vontade. Você foi alimentado, você está sendo sustentado pelo Senhor. Você tem liberdade do Espírito neste momento para falar a Ele. Meu milagre